realmente. Então faz o seguinte, quem tá no YouTube, por favor, passem aqui pro Instagram, tá bom? Porque eu acho que a live no Instagram vai ser mais interessante, tá? Bom, dito tudo isso, eu já quero começar então, a gente vai começar com a live. Eu acho que ela vai acontecer só no Instagram mesmo, viu, Simone? Tudo bem? Porque, infelizmente, eu acho que a internet aqui, ela não suporta uma live, que eu tô, como eu falei, eu tô na casa dos meus cunhados aqui em Belém. Então, a gente vai dar sequência na live aqui pelo Instagram, tá bom? Então, é isso. Eu acho que, infelizmente, vou ter que encerrar aqui, tá? Qual é o tema da live de hoje, tá? Então, eu programei para falar com vocês sobre as bases teóricas do desenvolvimento da teoria da medicina chinesa. E este assunto, ele é extremamente interessante, tá? Infelizmente, só eu vou ver os slides, né? Porque vocês não vão ter acesso, mas a gente vai seguir mesmo assim, tá? Então, vocês sabem quais são todas as bases teóricas que compõem a teoria da medicina chinesa? Quem tá me acompanhando aí, pode, eu vou até encerrar aqui no YouTube. Ah, que pena. Tá? Então, assim, a teoria da medicina chinesa, ela é embasada, por exemplo, nas teorias do Yin, do Yang, nas teorias dos 5 elementos, na teoria do Qi, na teoria dos meridianos, na teoria do Qin, que é a essência, tá? Então, existem uma série de teorias que compõem a medicina chinesa. Então, por que eu pensei em trazer esse tema para vocês? Primeiro, porque a gente aqui no Brasil, a gente acaba se afastando um pouco demais da cultura chinesa, né? A gente aprende medicina chinesa, a gente aprende teoria básica, mas a gente não consegue, por exemplo, compreender algumas teorias mais profundas da medicina chinesa. A gente não consegue ter acesso a algumas dessas teorias. Da onde ela surgiu? Qual que é o significado profundo dessa teoria, sabe? E isso é muito importante. É interessante a gente entender isso, porque aí, com certeza, aquilo que a gente está aprendendo da medicina chinesa, ele se torna um pouco mais nosso, ele acaba fazendo parte do nosso próprio conhecimento, tá? Deixa eu só encerrar aqui a transmissão no YouTube. Ok, vou encerrar aqui. Tá. Bom, então é assim, ó, nós temos, eu vou começar a falar com vocês o princípio, né, o início, da onde surgiu tudo isso, da onde surgiu a medicina chinesa, da onde surgiu o povo chinês, da onde surgiu tudo aquilo que eles são, né, da onde vem tanto conhecimento. Este conhecimento, ele surge primeiramente na teoria do Qi, tá? Em chinês, eles falam assim, ó, teoria do Qi, tá? Qi de Xue Shuo significa lenda, né? Ou um conteúdo que ele é muito ligado a um aspecto cultural. Xue Shuo é como se fosse uma historinha, uma lenda, um mito, tá? Então, parte da teoria da medicina chinesa é sim embasado em mitologia, tá? Em mitologia ou em filosofia. E a teoria do Qi, que é a primeira teoria que eu quero falar com vocês, é a teoria então do Qi. O que seria o Qi na medicina chinesa? Bom, infelizmente eu não consigo escrever aqui para vocês, mas a gente pode improvisar, tá bom? E é isso que eu vou fazer aqui com vocês agora. Só um minutinho. Peraí. Deixa eu passar aqui os slides para vocês. Sabe, por exemplo, o Qi, quem conhece o caractere Qi, vocês vão ver que ele é assim, né? Você faz assim, assim e assim, certo? É aquele caractere clássico de energia da medicina chinesa. Este caractere,
O caractere, o traçado antigo do caractere da medicina chinesa, ele contém um caractere embaixo do Qi que significa arroz, tá? Significa grão, é um grão de arroz, né? Então, por aí a gente já vê o significado profundo, místico da teoria do Qi da medicina chinesa. Só ajeitar aqui. Que tá ligado, então, com essa energia que sai do arroz, tá? Que sai da hora do momento do cozimento deste alimento, que é o arroz, tá? Então, aquele vapor que sobe, né? Quando você vê um caractere Qi, você tem o grão de arroz e aí você tem 3 tracinhos em cima, que significa a fumaça, a fumacinha do vapor, né? Então, o Qi, a partir daí, ele é tudo aquilo que a gente conhece que compõe tudo que existe no universo, tá? É a teoria que explica o materialismo do universo, da onde surgiu tudo, né? Então, entre o céu e a terra, entre tudo que existe, só existe essa energia que compõe não só o espaço vazio, mas também o espaço concreto, né? Então, entre eu e o celular, esse espaço que existe entre eu e o celular, o espaço que existe entre a minha cabeça e o céu, isso é o Qi, essa energia que desde os primórdios do ancestralismo da cultura chinesa sempre existiu, tá? Então, é o pluralismo dos 5 elementos. Então, a própria teoria do Yin, do Yang, a teoria dos 5 elementos, ela é explicada por este Qi. E este Qi, ele vai assumir características diferentes, aspectos diferentes, dependendo de qual estado ele está, se ele está num estado mais concentrado ou menos concentrado, de qual a função ele tem. Então, aí ele vai assumindo, é como se fosse uma mesma Karine, né? Só que, por exemplo, em casa, eu posso ser esposa, eu posso ser mãe, né? No trabalho, eu sou uma trabalhadora. Então, dependendo de onde eu estou dentro da sociedade, eu assumo um papel diferente. E essa é a característica do Qi, tá? Então, apesar dele ser um só, ele assume infinitas formas, né? E infinitos ele se coliga de maneiras diferentes com tudo que existe, enfim, né? Então, ele é o pluralismo dos 5 elementos, ele é o dualismo do Yin e do Yang, né? Então, por exemplo, quando a gente tem aquele movimento, né? Os 5 elementos ou 5 movimentos, que em chinês a gente chama de Wuxing, tá? Então, quando o metal se transforma em madeira, né? Se transforma não, quando o metal controla a madeira, que controla a terra, que controla o metal, que controla a água, que controla o metal, que controla o fogo, né? Tudo se encaixa, né? Então, a gente tem aqui, ó, metal controla a madeira, né? Corta a madeira controla a terra controla o fogo, controla o metal, corta a madeira, né? E aí a gente vai ter essa relação explicada pela teoria do Qi, dos 5 elementos, tá? O Qi, ele é um gás e quando ele é dividido em 2, ele se transforma no Yin e no Yang. É a categoria básica, é a vida e é a morte, é a prosperidade e a destruição. Ao mesmo tempo em que ele gera a vida, ele também significa a morte, tá? Então, essa é a característica do Qi. Ele é concentração e ele é dispersão. Então, quando você morre e se transforma num nada, isso também é explicado por esse Qi, né? Então, como essa teoria existiu muito antes da existência, a civilização chinesa jamais imaginaria que um dia eles iam criar uma medicina, né? Um sistema terapêutico. O Qi já existia para explicar toda essa existência. Existe um aforisma que hoje a gente retira da medicina chinesa, que chama Tian Ren He Yi. Tian Ren He Yi, né? Então, o homem e o céu. Tian é céu, Ren é homem, He é união, Yi, né? Então, quando ele fala assim, Tian Ren He Yi, significa que o homem e o céu estão unidos num único ser, é tudo uma coisa só.
Como pode ser uma coisa só? Justamente através dessa teoria do Qi, da existência deste fenômeno tão sutil que explica então a existência do universo, né? Como a nossa live deveria ser pelo YouTube, está sendo somente pelo Instagram, eu trouxe aqui várias coisas em chinês que eu vou só ler um pouquinho aqui para vocês, mas nem vou ler tudo porque como a gente está sem slide, vocês não vão conseguir acompanhar. Mas, por exemplo, Chuanzi, quem nunca ouviu falar de Chuanzi, não é verdade? Que é um parceiro do Lao Tzu, que é quem criou o taoísmo, né? Que fundou o taoísmo. Não que ele tenha fundado realmente, mas a partir do momento que Lao Tzu escreveu o Tao Te Ching, né? Que é aquele clássico taoísta, então a partir daí ele foi chamado de o fundador do taoísmo, né? Ou então o precursor, aquilo que inventou essas teorias que o taoísmo tanto preconiza e que também faz parte da teoria clássica da medicina chinesa, né? Então ele tem esse discípulo que é chamado de Chuanzi, tá? Então o Chuanzi, ele falava assim, ó, Tong Tian Xia Yi Qi, Tong Tian Xia Yi Qi, né? Então tudo que existe abaixo do céu é o Qi, é Yi Qi, ou seja, é um único Qi. Aí também tem outros aforismos que falam assim, ó, Qi yun dong bu xi, bian hua bu zhi. Tá? Então eu vou traduzir para vocês, né? O Qi, ele se movimenta sem parar, tá? Qi yun dong bu xi, yun dong significa se movimentar, bu xi, né? Sem parar, sem descanso. Então não para, sempre se movendo, né? Bian hua bu zhi, bian hua é mudança. Bu zhi também é ininterrupta, então a todo momento se transformando um no outro, né? Aquela teoria que eu vinha falando aí dos 5 elementos, que acabei misturando os ciclos de geração com os ciclos de restrição, ciclo de controle, tá? Mas o fato é que essa transformação aí que existe entre esses 5 elementos é explicado por esse Qi também. Tá? Então, essa é a base fundamental da teoria da medicina chinesa. Aí ele fala outra coisa, né? Outros aforismos que eu retirei o quê? Dos clássicos da medicina chinesa, que é o seguinte: Qi shi tian di wang wu zhi qian de zhong jie. Vou traduzir para vocês, tá? Qi shi tian di wang wu zhi qian de zhong jie. Tá? Então, o que é o Qi? O Qi é o que preenche o que existe entre o céu e a terra e entre todos os seres que compõem o universo. Qi shi, né? O Qi é Tian, céu, Di, terra, Wang Wu, os 10.000 seres, Zhi Qian, né? Zhi Qian, entre estes 10.000 seres, tá? Zhongjie, né? O preenchimento de tudo isso entre o céu e a terra e entre todos os seres. E aqui tem mais uma frase que ele fala aqui, ó. Ren yu tian di xiang cang. Ren, pessoa, yu, e, tian di, né? Pessoa, yu, tian di. Tian é céu, di é terra, né? Xiang cang se influenciam mutuamente, tá? Ren yu tian di xiang cang, tá? Yu, ri yue xiang yin ye. Olha só essa frase tirada diretamente do chinês antigo, chinês tradicional. Então, yu, ri, yue, ri é sol, yue significa lua, xiang yin ye, tá? Ou seja, o que existe, o que conecta o homem com o céu e a terra é a mesma energia que conecta o sol com a lua. Não preciso falar mais nada, né? Tá tudo explicado aí dentro da língua chinesa, que simplesmente é fantástica. Aí, então, vamos lá, vamos concretizar, né? Então, dito tudo isso, essa parte inicial da teoria do Qi está muito relacionada com um aspecto cultural, tá? Uma coisa, como eu estava falando, muita gente está chegando agora, que iniciou assim, nos primórdios. O chinês, ele era primitivo ainda, quando essas teorias surgiram,
Mas será que era tão primitivo assim? Porque ele pensar em coisas tão filosóficas? O fato é que a sociedade dele, a sociedade, os bens materiais, as casas, as vestimentas eram primitivas, mas o chinês ele já tinha muita cognição intelectual para pensar nesse tipo de explicação do universo, assim como outras civilizações antigas, como as civilizações egípcias, por exemplo, tá? Que são os berços da humanidade, né? Essas diferentes civilizações. Só que aí a gente pega, como isso já existia na China, na época em que a medicina chinesa, esse sistema terapêutico começou a ser fundado, eles trouxeram essa energia do Qi para dentro da teoria da medicina chinesa, tá? E aí, o que acontece? Quais são os significados do Qi, desse Qi tradicional da cultura chinesa, dentro da medicina chinesa? O significado é o seguinte: ele vai assumir um conceito concreto que é igual a esse conceito abstrato antigo de Qi, ou seja, na medicina chinesa, na teoria da medicina chinesa, o Qi ele também assume essa característica, esse significado de explicar tudo que existe no universo, tá? Então esse é um dos primeiros significados do Qi dentro do sistema da medicina chinesa. Aí ele vai ter um conceito mais concreto, mais material e científico, tá? O científico para o chinês, né? Porque o que é científico para a medicina chinesa pode não ser tão científico assim para o Ocidente, por exemplo, para a medicina ocidental, que tem que provar tudo com ensaios clínicos, né? Com experiências em laboratório, né? Mas o chinês chama as experiências que ele realiza com medicina chinesa, com meridianos, né? Fazer acupuntura em certos acupontos e o paciente melhorar daquele sintoma, isso para ele é uma comprovação científica, tá? Então, este cientificismo dentro da medicina chinesa, então, é este outro conceito do Qi, que é o que então é esse conceito mais concreto, que é o que? O Qi vital, o sangue, a essência, o fluido corporal, tá? Então, tudo que compõe o corpo humano é composto pelo Qi, né? Então, na medicina chinesa existe este conceito mais concreto. Então, o nosso sangue é Qi, as nossas células é Qi, os tecidos do nosso corpo, os tecidos que compõem os órgãos do nosso corpo também são Qi, tá? Então, tem este significado. Fora isso, o Qi na medicina chinesa, ele vai ter vários nomes diferentes, tá? Então, ou seja, como a gente está fazendo uma live onde a gente está falando sobre a evolução das teorias da medicina chinesa, aqui o importante, o foco principal é vocês entenderem que esse Qi que a gente tanto fala na medicina chinesa, ele já existia dentro deste conceito tão amplo, tão abstrato, ok? E aí a medicina chinesa desenvolveu e incrementou essa teoria do Qi e falou o seguinte: olha, o Qi na medicina chinesa, ele pode ser chamado de Yuan Qi, que é o Qi primordial. Ele pode ser chamado também de Zheng Qi, que é o Qi correto. Ele pode ser chamado de Yin Qi, que é o Qi nutritivo. Ele pode ser chamado de Wei Qi, que é o Qi protetor. E ele pode ser chamado também de Zong Qi, que é o Qi peitoral, né? Então, vejam, o chinês, ele é craque em sistematizar teorias. Então, ele pegou esse conceito que já existia de Qi e simplesmente sistematizou, porque ele queria entender o corpo humano. Era importante para ele entender que o Qi poderia ser explicado de maneiras diferentes e que, dependendo da parte do corpo que ele ocupava ou da função que ele exercia no nosso corpo, ele poderia ter um nome diferente, né? De acordo com isso que eu falei para vocês agora há pouco. Por exemplo, a Karine em casa é a dona de casa, é a esposa. A Karine no trabalho é a acupunturista. Na sala de aula ela é a professora, mas é tudo a mesma Karine, tá? Então, é isso, né? Então, o Qi
na medicina chinesa surgiu dessa grande e ampla teoria que explica, na verdade, a origem do universo, tá? Então, esta é a primeira teoria que fundamenta as bases da medicina chinesa. Dito tudo isso, deixa eu ver se eu acompanho um pouquinho aqui o comentário de vocês. O Qi é um movimento, ação, vida, morte. Pode pensar assim? Exatamente, viu, Simone? É assim, exatamente assim que se pensa, tá? Então, o Qi é tudo. Na verdade, o Qi, ele pode ser, inclusive, assumir um aspecto divino, sabe? Um aspecto de Deus, por exemplo. Tá, claro que eu não tô querendo dizer que Deus nada mais é do que energia. Deus é muito mais do que isso, né? É assim, inexplicável, não é verdade? Mas a forma física de Deus, a forma física que a gente consegue compreender, por exemplo, a existência de Deus, mais próxima é entender como se ele fosse esse Qi. Como se ele fosse. Ele é também isso, né? Mas, como eu falei, aí ele já é muito mais do que isso, né? Tá bom? Então, mas eu gosto de pensar assim. Inclusive, na teoria da medicina chinesa, gente, tem outras teorias. Tem a teoria do Shan também, que é a teoria do espírito. E o Shan, ele pode ser chamado de Deus. E o Shan, né? O Shan, por exemplo, o nosso aspecto espiritual, que a gente sabe que tem uma centelha divina, né? Que foi criado a partir de uma energia divina, assim como tudo que existe no universo. Mas aí você tem o seu Shan, né? Que na verdade, se você pensar assim, olha que interessante. Você fala assim, eu sou Karine, você é Simone, você é fulano de tal, cicrano. E aí a gente individualiza demais. Mas quando a gente pensa que o mesmo Qi que compõe a mim é o mesmo Qi que compõe todas as outras pessoas, vocês entendem que na verdade é aquela ausência do dualismo. Então, ao mesmo tempo que o Qi explica o Yin e o Yang e o dualismo, ele explica o Tao, que é a união, que é a existência do todo, do vazio, da ausência de dualidade. É isso que é o mais interessante. Então, quando eu entendo que o mesmo Qi que me compõe você, eu entendo que deixa de existir essa barreira que nos une. E aí a gente pode entender Deus, o Qi como sendo esse Deus, essa centelha divina, da onde todos surgimos, não é verdade? Então, eu gosto de imaginar essa teoria dessa forma, tá? Com essa explicação que aproxima, então, a nossa essência vital, explicada a partir da teoria do Qi, com a explicação de que todos nós temos essa centelha divina, essa origem divina, e que, portanto, aproxima Qi de Deus, né? Porque o universo é Deus, certo? Então, gente, essa é a grande teoria. Mas, você vê, eu tô falando de uma teoria muito ampla, já fugi do espectro da medicina chinesa para tentar explicar o Qi, tá? Porque o Qi na medicina chinesa, ele é muito simples. É o que a gente acabou de falar. Ele compõe o nosso corpo, ele é a nossa energia vital, ele é o sangue, tá? Ele é o Qi protetor, o Qi nutritivo e tudo mais. E assim você consegue subdividir, você consegue entender melhor o corpo humano, você sabe se o problema, ele tá onde ele tá, é o Qi peitoral? Que sintoma que ele tá manifestando de disfunção do Qi peitoral? Falta de ar, né? Dificuldade respiratória, cansaço? É o Qi nutritivo? É o Qi protetor? Né? Então você fica gripado com facilidade? Entendem? Então, o chinês, muito sabiamente, trouxe essa teoria tão ampla e tão abstrata e concretizou e sistematizou. E aí a gente tem, né, essa teoria maravilhosa também da medicina chinesa que usa este preceito, que é essa teoria do Qi, tá bom? Então, essa é a primeira teoria que embasa a medicina chinesa. Dito tudo isso, a gente vai falar um pouco também de uma outra teoria um tanto quanto abstrata da medicina chinesa, que é o conceito de essência.
tá? Que em chinês a gente diz Qin, tá? Qin. Como muitos que estão aqui assistindo devem saber, significa essência. Bom, gente, eu queria muito mostrar o caractere para vocês, mas infelizmente eu não vou conseguir aqui mostrar agora, então eu vou escrever o caractere aqui. O Qin, gente, quando a gente escreve o Qin, ele também tem olha só que legal, ele tem a palavra, o caractere arroz na escrita do caractere, tá? Então, tanto a palavra ti quanto a palavra tin, os dois têm o caractere arroz dentro do caractere. Então, quando a gente viu a palavra ti, né, a gente entendeu que ele tem aqueles 3 tracinhos em cima e o arroz embaixo, né? Então, o ti, ele significa basicamente o quê? Ele significa essa vaporização, né? Agora, o tin, que é a essência, que também tem o arroz aqui no lado, no caso eu tô falando aqui, tá invertida a tela, né? Mas no lado esquerdo, ele significa arroz. E o do lado direito, significa elevado, né? Uma coisa muito pura, tá? Então, vejam, a essência, tanto o ti quanto a essência, eles provêm do arroz, né? Porque o arroz, ele sempre fez muito parte, assim, da cultura chinesa desde os primórdios da comida, né? O que o chinês comia já desde então era arroz. Aqui no Ocidente, os europeus, né? Muito antes de existir a América do Sul, a América Latina, os índios aqui também, eles comiam o quê? Milho e batata, provavelmente. Outros tipos de batata, então tubérculos, né? E milho. Os europeus comiam o quê? Beterraba, batata, né? Essa era a fonte de carboidrato. Já no Oriente, chinês planta arroz, ó. Planta arroz, faz tempo, hein, gente, que chinês planta arroz. Então, ele já tinha entendido, né, que essas substâncias tão sutis que fazem parte da vida, elas provêm do quê? Elas provêm daquilo que a gente come, né? Então, vejam outro conceito, tanto do ti quanto da essência. Se a gente não retirar a energia que a gente precisa para viver a partir da alimentação, a gente vai tirar da onde, né? Ninguém vive de luz, exatamente, não existe isso, né? Impossível. Isso é só uma falácia, né? De que, vive de luz, né? Fulano de tal, vive de luz, não come nada. Infelizmente, gente, se nós não comermos, a gente está afadado a morrer, né? Então, por aí já começa, né, essa relação incrível, né? Essa conexão entre a essência e o ti, tá? Mas ainda a gente não tá falando de medicina chinesa agora também. Nessa teoria que eu tô desenvolvendo com vocês, que é a teoria do Qin, tá? Então, ainda a gente tá falando só da essência de forma geral. Da onde surgiu essa teoria, né? Então, o que significa este Qin, tá? Olha, tá escrito aqui no meu slide, né? A evolução do conceito de Qi foi usada para definir a categoria de Qin, tá? Então, em primeiro lugar, os chineses, eles imaginaram esse Qi aí que compõe todo o universo. Aí, eles desenvolveram essa teoria, desenvolveram a ponto de chegar a uma teoria a uma outra palavra, então, que eles chamaram de Qin. E a gente, na tentativa de traduzir literalmente o que significa esse Qin, a gente traduz como essência, ok? Mas vocês sabem, né, que o chinês, essa língua chinesa, e é por isso que eu sempre falo, olha, você quer aprender a medicina chinesa a fundo, não fica só nos livros, não, acompanha quem entende um pouco mais da cultura chinesa, quem fala mandarim fluente, porque, olha, isso tudo que eu tô trazendo aqui para vocês, aprofunda demais, porque essência, como a gente traduz aqui no Brasil, ou como a gente traduz para o inglês, para o espanhol, seja para que língua for, essência é uma palavra que limita demais o significado da palavra chinesa Qin, ok?
mas se aproxima até certo ponto. Não existe nenhuma outra palavra no português que expresse o que significa a palavra tim. Assim como não existe no português alguma outra palavra que expresse o significado da palavra ti, mas que a gente traduz como energia, tá? Então é por isso que quando a gente dá uma live, quando a gente dá uma aula, onde eu explico para vocês o que significa tim, eu tenho que explicar que, olha, ela assume vários significados, tá? Vários significados. Por exemplo, a palavra tim ti. Existe na China essa palavra tim ti, né? Tim de essência, ti de energia, tá? Então, quer dizer, lembra que a gente acabou de falar que o ti, ele pode assumir diferentes formas dependendo da função que ele realiza? Pois é. Então, este tim, que é esta essência, eles chamam assim, a gente não falou, ó, tem wei qi, yin qi, zong qi, certo? Vários tipos de ti. E tem também o tin ti, que é o ti essência, tá? Essa é uma forma de entender. Então, a essência nada mais é do que o próprio ti, tá? Tin ti é um ti mais sutil e que pode se transformar em algo palpável. Explica a existência material mais sutil. É a fonte da vida, tá? Então, vamos lá. Lembra que a gente falou que o ti compõe tudo? Aí eu tava só explicando primeiro a teoria do ti. Agora a gente tem que trazer isso para essa segunda teoria, que é a teoria da essência, tá? Então, o que significa essa essência? É o ti concentrado, é o ti coagulado, é o ti concentrado mesmo. Quando o ti dissipa, ele vira gás. Quando ele concentra, ele vira matéria. Ele vira esse celular, ele vira tudo que eu tenho, tudo que eu sou, né? Então, essa é a relação entre essência e ti, tá? A essência dispersa vira ti e o ti concentrado vira essência. Inclusive, essa é uma frase que foi dita no livro do Imperador Amarelo, tá? Ou seja, há mais de 2000 anos atrás. Então, aí sim, aí aqui a gente já tá, quando a gente fala em Imperador Amarelo, a gente já tá trazendo essa teoria para dentro da medicina chinesa, tá? Então, aqui, ó, a gente já tá falando que esse ti, que concentrado é matéria e disperso é ti, né? O tin, né? Tin e essência é a mesma coisa. É uma teoria mais ampla e é uma teoria que faz parte da medicina chinesa também, tá? Então, a gente pode pensar assim, tá? Qi, Jing Qi Zhuang Hua. O que significa o Jing Qi, né? O Jing Qi, ele pode significar também essa mudança de estados, né? Então, ele gera essa mudança. O Qin e o Qi, quando eles se transformam um no outro, ele passa por esse processo de transformação. Então, essa transformação, ela significa essência, tá? Portanto, eles são o quê? São sinônimos, tá? Qin, Qi, são sinônimos. Se às vezes, por acaso, sem querer, eu falar Qin em vez de falar essência, eu não estou totalmente errada, não, tá? Mas, por exemplo, na medicina chinesa, o Qi, claro que aí eu tenho que lembrar das categorias de Qi, né? O Qi, o Zhong Qi, o Qi nutritivo, o Qi protetor, todos eles, aí eu não posso misturar e falar Qin, não posso falar que é essência, tá bom? Então, cada qual no seu papel, mas de forma ampla, a gente pode dizer sim, tá? Que eles são realmente sinônimos. Aí, deixa eu passar aqui o slide para vocês, tá? Então, para resumir, né? O Qin na medicina chinesa, ele é sinônimo de Qi, ele pode significar o quê? Ren Ti Sheng Ming Zhi Dong Li, tá? Então, olha aqui, ó. Ren Ti Sheng Ming de Dong Li, tá? Ren Ti é corpo humano, tá? Ren Ti Sheng Ming, vida. Então, a vida do corpo humano. Dong Li é a força vital. Dong Li é força motriz. Então, isso é o que os clássicos dizem. O que é o Qin na medicina chinesa, tá? Ren Ti Sheng Li, Ren Ti Sheng Ming de Dong Li, tá? Então, a força vital do corpo humano. Isso também é o Qin pela medicina chinesa.
Além disso, olha lá, o Qin, ele é a essência da reprodução. Vamos lá, quem que nunca pensou aqui que está assistindo a live e que não chegou a essa conclusão, né? Pensando, mas eu aprendi que o Qin é aquilo que é armazenado nos rins. Sim, este é um dos aspectos do Qin, tá? Então, a essência da reprodução. Em chinês, a gente fala aqui, ó, 生重所藏之精，生重所藏之精, tá? Então, o Qin armazenado nos rins. Quer mais medicina chinesa do que isso? Então, este é este outro conceito de Qin, tá? Que é o que? Então, armazenado no rim. O Qin é essa energia reprodutiva. Então, é aquilo com que os meus pais me fizeram e aquilo que eu tenho para quando eu quiser fazer, né? Procriar os meus filhos, né? Então, isso também é ciência. E tem muita gente, olha, das pessoas que estão aqui na live comigo agora, que só entendem o Qin dessa forma concreta, essa essência do rim, que é aquilo que me gera e aquilo que depois eu uso para gerar meus filhos, tá? Mas a partir daí você já entendeu que não necessariamente que o Qin, ele assume outros significados muito mais concretos e muito mais amplos também, né? Além de, este é o conceito concreto dele, né? Essa essência. Por exemplo, dá um conceito bem concreto de Qin: o esperma, o sangue, os fluidos corporais, certo? E o conceito abstrato, né? A força motriz da vida. E aí, o que acontece? A gente tinha acabado de falar que a força motriz da vida, o que me mantém, é o Qi. E é por isso que a gente fala que o Qin e o Qi, eles são sinônimos, ok? E aqui já vem, né, o que eu tinha preparado aqui para vocês. Olha, o sangue é Qin, o esperma é Qin, os líquidos corporais são Qin, tá? O suor é Qin, a energia que compõe os meus órgãos vitais é Qin, tá? Mas aí já ficou num aspecto mais sutil, né? Então já falou de energia, sim. Mas vamos concretizar esse Qin. Olha, fluido corporal, sangue, esperma, por exemplo. Tá? Isso tudo é Qin. Esse é o aspecto mais concreto que a gente entende, então, de essência, tá? Dentro da medicina chinesa. E aí, existe um aforisma da medicina chinesa que diz o seguinte: porque o Qin, dentro de alguns clássicos da medicina chinesa, ele também pode assumir o conceito de Qi correto, tá? Zheng Qi, que é o Qi correto. Por quê? Por quê, gente? Porque tudo que eu trago para vocês é sempre baseado nos clássicos, tá? E aí existe uma frase num dos clássicos da medicina chinesa que diz o seguinte: 泄气成则湿，精气脱则虚。E aí eu vou traduzir para vocês. É o que, ó? 泄气成则湿, tá? Gente, esse é o mecanismo mais básico que explica por que a gente fica doente. Então, além de eu estar trazendo isso para tentar explicar para vocês que o Qin e essa essência pode ter uma característica de Qi correto, ele também essa frase aqui deste clássico, ele vai significar uma coisa mais profunda ainda, hein? Que é o mecanismo pelo qual a gente fica doente. E é o mecanismo mais básico, que é justamente isso que eu vou falar para vocês agora. Então, por exemplo, ó, 泄气成则湿, tá? Que explica o mecanismo da doença quando ela é excesso ou deficiência. Então, quando a gente tem uma síndrome de excesso? Quando o Qi perverso é excessivo. Não sei se todo mundo que está aqui algum dia já pensou sobre isso. Mas se nunca pensou, vai pensar a partir de agora. Então, quando vocês estiverem analisando o paciente de vocês, e aí vocês ficam na dúvida, né? E eu sempre falo isso, gente, para todo mundo, para os meus alunos do curso, nas minhas lives. Tem que primeiro passo do diagnóstico, você tem que saber, é excesso ou é deficiência?
sabe? Porque a gente começa, na hora do diagnóstico, a trazer um monte de coisa, um monte de teoria que a gente aprendeu e vem tudo de uma vez na cabeça e aí vocês não conseguem definir. Aí você tem que fazer o quê? Para tudo, pega pulso, pega os principais sintomas e define se aquela síndrome é excesso ou deficiência. Gente, e o quando ela vai ser excesso? Quando? Esse aqui é o pulo do gato, hein? Quando o Qi perverso for excessivo e só nessa situação. Então, o que é o Qi perverso? A estagnação do Qi, o calor excessivo, o frio excessivo. Este é o Qi perverso. Quando ele for excessivo, com certeza a sua síndrome é de excesso, ok? E aí, né, nesse trechinho em chinês que eu tô lendo deste clássico aqui pra vocês, ele fala aqui, ó, Jing Qi Tuo Zi Xu, tá? Jing Qi. Então, este Jing Qi Tuo Zi Xu, então ele vai querer falar o quê? Quando o Qi correto for deficiente, a síndrome é de deficiência. Então, gente, em todas as situações, isso aqui não é uma exceção. Acabei de explicar para vocês, então, o segredo de quando a síndrome é de excesso ou de deficiência. Pensem bem. Então, vamos lá. Eu tenho um Qi perverso. Este perverso é um calor. Ok, calor. Ok? Só que quando esse calor invadiu o meu corpo, ele invadiu o meu corpo, por quê? Porque o meu Qi correto está deficiente. Entendem? Então, eu não preciso de muito calor invadindo o meu corpo para que eu desenvolva uma doença, um desequilíbrio. Um pouquinho de calor já vai provocar o desequilíbrio, porque o meu Qi correto está deficiente. Então, este pouquinho de calor vai gerar uma síndrome de deficiência, porque é um pouquinho de calor. E o meu corpo, ele não vai combater este calor de forma assertiva e violenta, porque o meu Qi correto está deficiente. Então, todos os sintomas que eu vou gerar serão sintomas fraquinhos, serão sintomas simples. Eita, o que está acontecendo aqui? Fez um barulhinho aqui no meu computador, tá? Então, uai, o que está acontecendo aqui, meu povo? Deixa eu desligar isso aqui. Ah, tá. Bom, deixa eu desligar aqui, já que isso aqui não tá funcionando mesmo. Sabe, gente? Então é isso. Vocês entendem que basta um pouquinho de calor. Então essa síndrome, ela não tem como ser excessiva. Agora só respondem aqui pra mim no chat se vocês entenderam isso, tá? Então quando eu tenho pouco Qi correto, basta um pouquinho de alteração de qualquer energia para que meu corpo manifeste uma doença, né? E este pouquinho já vai causar essa síndrome de deficiência, tá? Aí, por exemplo, e o contrário é o verdadeiro, né? O meu Qi correto tá bom, ele não tá fraco. Mas o que acontece? Vem um Qi perverso muito forte. Se esse Qi perverso é muito forte, o meu Qi correto que tá bom, ele vai ter que agir de uma forma muito excessiva para combater aquele Qi perverso. E isso vai gerar uma síndrome de excesso. Na síndrome de excesso, os sintomas eles são exacerbados, tá? Então, gente, nessa leitura eu tive que fechar aqui meu computador. Realmente pode ter sido o Skype mesmo, mas não apareceu na tela do meu computador não, tá? Então, não precisava mesmo, porque tudo que eu tinha para falar para vocês, que eu tava seguindo então aqui os slides, que eu queria muito ter passado para vocês no YouTube, mas não deu certo, mas não tem problema, porque o conteúdo ficou todo aqui, depois vocês podem rever essa live e eu posso refazer ela outro dia. Eu falei, né? Então, porque eu tava seguindo então aqui os slides. Então é isso, né? Neste momento, de acordo com este clássico, que é o Lin Shu Qin, o Qi correto, ele é chamado de essência, tá? Então, em algum momento, sim, essa essência pode ser considerada o Qi correto. E o que é o Qi correto? O Qi correto é o que nos protege, né? O que mantém
agente saudável de forma geral, né? Que faz com que o meu corpo funcione na hora que ele tem que funcionar, da maneira correta, com a quantidade certa de energia. Este é o Qi correto. É o que faz eu ter vitalidade, é o que faz eu conseguir trabalhar 10 horas por dia, 12, 13, 14, 15 horas por dia, quantas horas eu quiser, sem ficar extremamente cansado. O Qi correto é o Qi que faz com que eu não fique doente com facilidade, tá? Ah, mas ele não é o Qi protetor? Também é o Qi protetor. O Qi correto, ele tá por trás do Qi protetor, né? O Qi correto é o que mantém os meus olhos brilhantes, a minha pele macia, né? Fala assim, a minha no sentido de todas as pessoas, né? É o que mantém a vitalidade das pessoas. Então, uma pessoa doente, ela não tem o Qi correto muito grande, né? O Qi correto de uma pessoa doente é um Qi deficiente. Ela vai ter o que? Ela vai estar com um aspecto cabisbaixo, apática, tá? O olhar caído, cansaço, ok? Então, gente, essas duas teorias, né? A teoria do Qin e a teoria da Essência, do Qin e a teoria do Qi, são as duas principais bases teóricas da medicina chinesa, ok? Isso, Giselda, perde o brilho. Olha os meus alunos aí do curso de diferenciação, tá? Então, gente, deixa eu só ver se eu consigo organizar alguma coisa aqui para definir... o 9h32, né? Então, de acordo com... Eu queria que a live pudesse ter sido realizada pelo YouTube. Não deu certo. Acho que algumas pessoas estão chegando agora para a live, Fábio. Obrigada, Fábio. Não foi tão bom assim, não. Eu queria que tivesse sido melhor. Mas eu tô muito feliz com a presença de vocês, tá? Porque... eu tinha preparado os slides, eu ia ensinar muita coisinha, mas foi do jeito que foi, tá bom? E as coisas acontecem como elas devem ser, não é verdade? Então hoje, muito provavelmente a live foi desse jeito, é porque ela tinha que ser desse jeito. E eu vou me preparar para que... eu quero dar um recado para vocês. Olha, quem tá aqui, 30 pessoas aqui comigo, fico super grata. Eu quero dizer que terça-feira que vem a gente vai ter live, sim, tá? E eu vou falar sobre um assunto muito legal, que é sobre o Ano Novo Chinês. Então eu vou falar Ano Novo Chinês na China, Ano Novo, Réveillon, existe na China? Existe ou não existe? Tá? Então eu vou falar um pouco sobre o calendário lunar, sobre a comemoração do Ano Novo Chinês, o Festival da Primavera. Então tem muita informação legal. Então faço o convite já, pelo menos para vocês que estão aqui comigo, já fiquem ligados, porque próxima terça vai ter live de novo e vai ser sobre este assunto, tá? E aí o que acontece é o seguinte, este assunto aqui sobre o desenvolvimento das bases teóricas da medicina chinesa, ele tem uma parte 2, que vai ser na live, se eu não me engano, do dia 4 ou 5 de janeiro, tá? Então vai ser a primeira live do ano. E a gente vai dar sequência neste conteúdo. Então eu vou falar da teoria do Yin, do Yang, vou falar da teoria dos 5 elementos, vou falar da teoria dos 5 elementos e dos 6 movimentos, vou falar da teoria dos órgãos e vísceras, da teoria do Qinluo, dos meridianos, né? Mas vocês estão vendo que na verdade são muitas teorias. Eu não vou aprofundar nas teorias, eu não vou explicar a fundo a teoria da medicina chinesa, do Yin e do Yang, nem dos 5 elementos, porque inclusive eu já fiz live sobre esse assunto e tá tudo lá no YouTube. Se você quiser, corre lá e assiste. Mas eu vou explicar assim, da onde vem, né? Por que é embasado nessas teorias? Eu vou dar uma pincelada em cada uma dessas teorias. E onde eu quero chegar com isso tudo para todos vocês que estão aqui agora? É fazer com que vocês entendam o quanto é importante compreender a cultura chinesa, porque sem ela a gente não vai muito longe na medicina chinesa, tá? Então a teoria, e fazer vocês às vezes conseguirem enquadrar um pouco a mente de vocês, que às vezes fica um pouco perdida, no sentido de onde colocar esse monte de teoria. Claro, faz parte da teoria básica da medicina chinesa, mas por que essas teorias compõem a teoria da medicina chinesa?
sabe? Então é esse tipo de conteúdo que eu quero trazer para vocês. Ele ao mesmo tempo, ele é um conteúdo muito básico. E eu acho que não tem por que eu aprofundar demais quando o básico ainda não está totalmente sedimentado. E para o básico sedimentar, você precisa aprender mandarim, por exemplo, básico. Claro que não precisa ser fluente em mandarim, nada disso. Mas, por exemplo, essas palavrinhas que eu ensino para vocês, né? Que hoje não consegui ensinar totalmente como eu queria, mas falar, por exemplo, ti correto, né? Jian qi, yin qi, wei qi, né? O nome dos tis, yin e yang todo mundo sabe, qi também todo mundo sabe, xue todo mundo sabe, qin lo todo mundo sabe, né? Mas tem mais coisa, a gente pode aprender muito mais coisa. Essas frases que eu passo para vocês em chinês, estes aforismas que eu retiro dos clássicos, diretamente dos clássicos para vocês, sabe? Quando você aprende dessa forma, é aí que eu falo que esse conhecimento passa a ser seu, tá? E é justamente isso que eu quero para vocês, tá bom? Eu quero fazer um nível aqui dos acupunturistas no Brasil melhorar muito. Quero trazer vocês junto comigo, tá? E pensar de forma simples, porque a medicina chinesa, ela pode ser simples, sim. Aliás, ela é muito simples. Ah, mas é simples para você. Para mim não é nada simples. É simples, sim. Quando você entende, por exemplo, essa live que eu dei aqui quase de 1 hora, explicando uma coisa que parece profunda, mas ao mesmo tempo é simples. Né? O Qi compõe tudo. O Qi é a essência é o Qi concentrado e o Qi disperso, e a essência dispersa é o Qi. Vejam como ao mesmo tempo é simples, né? Ou então quando eu falo que o Qi compõe tudo e ele é a dualidade do Yin e do Yang, mas ao mesmo tempo ele é a unicidade do universo. Nossa, eu acho fantástico. Gente, vocês que estão aqui na live gostaram? O que eu tinha preparado é isso. E desculpa aí o imprevisto sobre o YouTube, tá bom? E é isso, então o convite fica feito. Aproveita quem tá assistindo a live por aqui, não conseguiu assistir pelo YouTube, mas corre lá no YouTube, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, tá? Para receber as notificações. E o próximo recado é que eu tô abrindo, então, eu vou realizar no início de janeiro uma maratona, tá? A Maratona Medicina Chinesa. E tem muita coisa boa aí que eu vou ensinar para vocês nessa maratona. E já vou começar a pedir inscrições. Aí quem se inscrever na maratona vai aprender muita coisa legal. E lá na maratona a gente vai fazer a divulgação da próxima turma do curso Diferenciação Sindrômica. Então quem tá na live que tem interesse, fica ligado. Participa da maratona, que a gente vai então divulgar qual é a programação, como vai ser esse próximo curso. Giselda, você não precisa não, Giselda, você já tá na turma. E você tem toda a prioridade, porque você vai receber as atualizações. Quem é aluno da primeira turma do curso, que tá aqui na live, fica ligado, porque o curso vai ter atualização, tá bom? Só que vocês da primeira turma, vocês têm já a atualização gratuita, como eu falei pra vocês, eu prometi, tudo que eu prometo eu cumpro, tá? Então os meus queridos 50 alunos vão ganhar a atualização, não precisa pagar nada, Giselda, fica tranquila. Tá bom? Agora, quem quiser participar da próxima turma com atualização, mas não vou falar mais nada sobre isso não, ainda é surpresa. É porque antes do lançamento do curso, a gente tem a maratona, né? Então eu quero que vocês participem da maratona, tá? Gente, se não tiver alguma pergunta, isso, a Simone também já tá na turma, ela ganhou aí participação no curso. Simone, parabéns, você também já é aluna, tá? Do curso, tá bom? E é isso, eu vou dar um tempinho, quem quiser fazer alguma pergunta, a gente pode discutir aspectos fisiológicos, aspectos filosóficos, antes de encerrar a live, tá bom? E olha, enquanto vocês vão perguntando aí, eu tenho várias pessoas, muitas pessoas interessadas, muitas pessoas, e eu fico super feliz, porque eu particularmente acho sim que é um curso muito legal. Sabe, gente, isso que eu trago pra vocês na live
É o que eu ensino no meu curso. A gente tem que pensar de forma simples. É que eu acho que no Brasil, às vezes as pessoas complicam demais. Quer ficar pensando muito, muito complexo. Gente, sabe? A teoria, ela é complexa. Tá, vou falar franco. A teoria é complexa, sim. Mas se a gente for pensar mais complicado ainda, gente, vocês não vão sair do lugar. Então, o que a gente faz? Na teoria, o que a gente faz? Quando você tem uma coisa complexa, você pega e simplifica. É por isso que eu falo que ao mesmo tempo que é complexo, é simples. Entenderam? Tá? Então, é isso. O curso de diferenciação, ele traz de forma simples. Talvez as pessoas até assustem. Nossa, mas é isso? É porque é isso. É isso. Então, se você que tá aqui é um terapeuta que aprendeu a complicar demais na hora de analisar, por que eu acho que esse curso seria interessante para você? Porque você vai regredir, vai dar um passo para trás, porque você avançou tanto, mas avançou sem ter tanto embasamento teórico que você acaba não conseguindo analisar as síndromes direito. Então, quando você dá um passo para trás, peraí, opa, deixa eu aprender direito, deixa eu aprender como a Karine tanto fala que eles ensinam lá na China. Aí você dando esse passinho para trás, esvazia a mente, esvazia a xícara, aprende tudo de novo, aí você começa a conseguir analisar as síndromes de uma forma muito mais precisa, tá? E aí, olha, por isso que eu falo, o pessoal que tá no curso tem acesso vitalício, eles podem ficar aí, esqueceu, volta lá, eu tô vendo a Gisele daqui, o pessoal, devem ter outros alunos meus aqui também. É só você voltar, esqueci, como que analisa a síndrome do meridiano do pulmão mesmo, do coração? Tá lá, você tem acesso ao curso, volta, assiste, reassiste, assiste de novo, até você conseguir explicar para o seu aluno, para o seu paciente, para você mesmo, da forma como eu explico. Aí isso vai significar que aquele conteúdo ele passou a ser seu, entenderam? Então é isso que eu quero, tá? É só isso. Então eu quero simplificar algo que realmente é complexo, tá bom? Quem não tem noção de MTC pode fazer o curso? Não dá, guerra. Não dá. Este curso ele é para quem é formado, tá? Mas eu recebo também vários pedidos de pessoas que querem, que são amantes, né, da medicina chinesa e pedem cursos. Aí eu vou ter que organizar alguma coisa muito mais básica, né? Para quem é simplesmente um admirador, um amante da medicina chinesa. Mas, Guerra, se você gosta tanto da medicina chinesa, por que você não faz uma formação em medicina chinesa? Porque também o curso não é de formação, por isso que ele é importante dizer que ele é para pessoas que já são formadas, que querem dar aquele primeiro passo, sabe? O pulo do gato, virar um profissional renomado que consegue ajudar muito mais gente, sabe? Ter aquela clínica com medicina chinesa muito mais eficaz. E eu tenho certeza que você consegue fazendo o curso, participando do curso, viu? Aí deixa eu ver aqui, ó. Karine, você se lembra que se existe alguma menção dos clássicos chineses de retenção seminal? Sim, retenção seminal. Olha, Daniel, isso daí existe sim. Isso tá ligado com duas coisas, principalmente a função do rim, tá? Ou seja, o homem, ele tem a ereção, consegue concretizar um ato sexual, mas ele não consegue, ele tem a retenção do esperma, né? Isso, sabe, tem uma função do rim, tem a ver com duas funções do rim. Uma delas é a função do rim de controlar a abertura e o fechamento dos orifícios, tá? Então, por exemplo, ele controla os esfíncteres, né? Então, quando sai urina, quando não sai, quando sai fezes, quando não sai, a abertura dos poros, inclusive a abertura do canal seminal, tá? Quando deve sair, quando não deve sair. Então, quando essa função do rim de abertura dos poros ou fechamento, né? Abertura e fechamento, eles falam assim em chinês, abertura e fechamento. Aí você já entende do que, né? De todas essas partes do corpo. Ela está em harmonia quando ocorre o quê? Quando o Qi do rim está deficiente, tá? Que é o mesmo mecanismo
que explica, por exemplo, ejaculação precoce, tá? Então, o TI do rim deficiente vai também, tipo assim, vai abrir num momento que não deveria abrir, tá? Então, ele compromete o quê? A função do rim de abertura e fechamento dos poros e compromete o próprio TI do rim, né? Lembra que eu falei que tá ligado com duas funções do rim, tá? Então, é o TI do rim deficiente, que por si só, na verdade, tá ligado com essa função dele de abrir e fechar, tá? Então, é assim que a medicina chinesa explica. Acho que respondi sua pergunta, né? Você tá perguntando aqui, verdade? Vi Fernando sem entrar no YouTube, corri para o Instagram. Então, Guerra, não tenho curso de formação, eu não sou uma escola, tá? Eu não dou diploma de medicina chinesa. Então, o ideal seria o seguinte, se você tem interesse, você pode até comprar agora, tá? Mas, gente, eu não queria falar, eu nem tô vendendo o curso ainda. Daniel, fica ligado, participa da maratona. Daniel não, foi o Guerra que me falou. Guerra, eu vou te dar uma dica. Você vai participar da maratona que vai acontecer em janeiro, ok? Aí você vê, às vezes você pode até participar, já comprar, sabe? Mas eu aconselho você a fazer uma formação, você vai ter um acesso muito longo do curso. Aí depois, quando você estiver fazendo a sua formação, aí você pode ir assistindo o curso ao mesmo tempo, e aí você já vai aprofundando aí seu conhecimento, tá bom? Mas só com o meu curso você não vai entender, porque você precisa ter o quê? Todo esse conhecimento dessa base teórica, do yin, do yang, do qi, por exemplo, essa live, que foi no fundo, gente, é por isso que eu falei, no fundo ela acabou sendo um pouco superficial, mas o objetivo não é explicar a fundo essas teorias, né? É reunir todas essas teorias importantes em 2 livezinhas de 1 hora. Então, eu jamais conseguiria falar sobre 5, 6 teorias fundamentais da medicina chinesa a fundo em 2 lives, né? Então, é por isso, é porque eu quero pôr todo esse conteúdo junto. Por mim, eu queria ter falado das demais teorias todas hoje, mas aí a live ia ficar longuíssima e também ninguém ia ficar aqui comigo até o final. Inclusive, eu acho que eu já tô pensando em deixar vocês descansarem. Sabe, gente, tem gente que faz lives muito longas, eu acho até bem interessante. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso fica muito cansativo por ser um curso, uma coisa online, sabe? Então, você veja, por exemplo, as aulas do curso de diferenciação tem no máximo 1 hora de duração. Porque eu acho difícil a gente manter a nossa concentração por mais de 1 hora, a não ser que a gente faça um intervalo. Aí eu falo, ok, tô fazendo live, aí vamos dar 10 minutinhos de intervalo. Aí sai, bebe uma água e tal e volta, tá? Porque ao mesmo tempo eu sou professora e eu sou aluna. Então, eu sou aluna do curso de fisioterapia da UEG, né? Essa é a minha 3ª graduação. Pra quem tá aqui e não sabe, eu sou bióloga, fiz bacharelado em medicina chinesa lá na China, e aqui no Brasil, como o biólogo ele não tem permissão de fazer acupuntura, eu resolvi fazer fisioterapia. Então, eu tenho aula online aí desde que essa pandemia aí começou. Olha, eu posso te garantir, viu? O professor meu que fica mais de 1 hora dando aula, eu não aguento, eu fico cansada. Isso, gente, pode ser por quê, né? Porque o meu qi correto é fraco, né? Eu acho que eu tenho sim, eu tenho deficiência do qi correto, assim, de forma geral, sabe? Por isso, porque eu não consigo ficar tanto tempo assim, vendo uma aula online. Então, aí eu tomo todo esse cuidado, né? De fazer uma live um pouco mais curta, tá bom? Então, é isso. Se vocês tiverem, deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui pro final, que alguém queira perguntar. Ah, Erika entrou agora. Gente, obrigada. Simone, você é ótima. Seu qi correto é melhor que o meu. Michi Akamini. Acho que eu já conversei com você, né, Michi? Gente, um beijo muito grande a todos vocês. E fiquem ligados, todos que querem participar aí dos eventos. Mas o convite mais próximo é da live de terça-feira que vem, tá bom? Eu vou tentar dar um jeito dela funcionar. Aliás, tem uma surpresinha na live da semana que vem, que vocês vão ver. Ela vai funcionar. Depois eu conto, tá bom? Um beijo e até a próxima, tá?
Tchau, tchau. 再见。